Cara, o Eric Faria tacou uma bomba no noticiário do Flamengo que tá dando o que falar até agora. Pra você que não tá acompanhando, toda essa história começou aqui, na coletiva de imprensa do Paulo Souza, depois que o Flamengo venceu a Universidade Católica por 3-0. Durante essa entrevista, um jornalista perguntou pro Paulo Souza se era verdade que antes do jogo contra a Católica, o Diego Alves, goleiro do Flamengo, chegou pra ele e disse que queria jogar essa partida. O Paulo Souza até confirmou que o Diego Alves pediu pra jogar, só que disse que assim, ele não treinava faziam 10 dias e no dia do jogo ele pediu pra jogar e o Paulo Souza respondeu que ele não ia jogar porque ele não tava treinando. E aí que surge o mensageiro do caos. No dia seguinte a essa entrevista, o Eric Faria apareceu no programa Seleção Sport TV e disse o seguinte, que a pergunta que foi feita pelo jornalista ao Paulo Souza teria sido encomendada pelo próprio treinador para ser feita ali na coletiva. A parada foi tão séria e deu uma repercussão tão negativa dentro da torcida do Flamengo, toda essa história, que o próprio perfil da Globo lá no Twitter, que havia postado aqui para divulgar, ele postou o vídeo com a fala do Eric Faria, recebeu tanto xingamento esse tweet aqui que eles excluíram todos os registros que eles colocaram na internet sobre o assunto. E aí que aparece o Fred Uber, que é jornalista da Globo também, que trabalha ali como setorista do Flamengo. Ele assumiu a culpa, ele assumiu a pergunta, na verdade. Ele disse aqui que a pergunta do Paulo Souza foi feita por ele, que ele tinha informação e que o goleiro estava satisfeito. E ele usou a coletiva ali, que era a única chance que ele tinha para fazer esse questionamento. E aí ele termina aqui, a pergunta é o de menos, o importante ali é a resposta. E eu achei essa parada aqui bizarra, porque o Fred Uber é jornalista da Globo, o Eric Faria também, ou seja, ele jogou um companheiro ali de trabalho para os Leões. Quem também apareceu depois dessa história toda foi a assessoria de imprensa do Paulo Souza. Eles acharam essa acusação de que o técnico teria pedido para que fosse feita uma pergunta para que ele pudesse dar aquela resposta um absurdo e até estuda processar o Eric Faria por ele ter falado isso. O próprio Eric Faria, ele apareceu depois do Twitter aqui para poder se justificar. Ele disse que a galera meio que entendeu errado, que a palavra encomendar é quando você recebe ali uma dica dos bastidores de qual pergunta você deveria fazer, qual assunto tá em alta, e que ele, se estivesse no lugar do Fred Uber, teria feito o mesmo ali na coletiva. E depois o Eric Faria ainda compartilhou esse post aqui no Twitter do André Pirral, que é jornalista também dos canais ESPN. O André Pirral falou aqui que é muito comum um assessor de imprensa chegar para algum jornalista na coletiva e dar uma dica, falou só, esse assunto aqui é bom, esse assunto aqui rende, tem essa questão aqui rolando. E aí o repórter recebe esse assunto, ele sabe que se o assessor de imprensa tá falando, ele vai perguntar, vai receber uma boa resposta. E que isso é uma coisa super comum nos bastidores do jornalismo. Até aqui é isso tudo o que aconteceu, mas a gente vai ter novos capítulos. Isso porque a diretoria do Flamengo não gostou nada disso e vai se pronunciar depois do jogo contra o Goiás, assim como o técnico Paulo Souza. Vamos ficar de olho.